Oi pessoal, sou o professor Rafael, professor de filosofia de vocês, e decidi nessa semana gravar esse pequeno vídeo aqui para a gente revisar um pouco, retomarmos um pouco do que a gente vinha trabalhando em sala de aula antes da paralisação da quarentena, tendo em vista que na próxima segunda a minha ideia é de disponibilizar para vocês uma pequena atividade avaliativa no Google Sala de Aula, retomando um pouco do tema de introdução à ética, que é o nosso assunto de estudo nesse primeiro bimestre. Nós vamos terminar o primeiro bimestre de maneira online, nessa estrutura de trabalhos em casa. Vamos começar também o segundo bimestre dessa maneira. E aí, só para vocês se localizarem, a nossa ideia de primeiro bimestre é trabalharmos essa introdução à ética, o que é ética, quais são os assuntos que envolvem a reflexão ética na filosofia. E no segundo bimestre a gente focar em algumas teorias éticas, ou seja, pensarmos sobre alguns filósofos que desenvolveram estudos e que desenvolveram reflexões sobre o tema da ética. A primeira coisa para a gente relembrar é sobre a origem da palavra, a etimologia da palavra. O termo ética, para nós no português, deriva de um termo grego que a gente chama de ethos ou ethos, e tem relação com a noção de valores e de hábitos de uma determinada cultura, de uma determinada sociedade. São, portanto, os valores e hábitos que se mudam, que se transformam, são valores e hábitos mutáveis, que podem sofrer e acabam sofrendo alterações no decorrer do tempo. A palavra ética também está relacionada com o conceito de caráter, e a gente pode entender caráter, pelo menos a psicologia trata de caráter quando trata de traços morais de uma determinada personalidade de alguém. Para Aristóteles, por exemplo, que é um grande filósofo que trabalha o tema da ética, nós adquirimos e nós assimilamos esses hábitos, esse caráter no decorrer do tempo, conforme a educação que a gente vai recebendo. Então, não entendam o caráter como uma condição de alguém que já nasce com esse tipo, ou personalidade e tal. É um processo de adaptação, de aprendizado e de construção. Bom, uma outra coisa que é importante a gente retomar, que a gente vinha falando bastante, é que quando a gente vai fazer uma análise da ética, a gente tem três pressupostos, três regrinhas que a gente tem que considerar para a gente poder analisar uma ação, uma situação, numa perspectiva ética. O primeiro pressuposto é que a ação que está em questão a ser refletida tem que ter sido uma ação humana. É necessário, e isso é um pressuposto básico, que a análise ética parta de uma ação humana. E aí os outros dois pressupostos é que essa ação humana tem que ter sido motivada a partir de uma consciência do indivíduo. Então, alguém que não estava nas suas plenas funções, alguém que não tinha consciência do que fazia em um determinado momento, essa análise ética que pode derivar daí, ela já fica prejudicada. Não à toa que, por exemplo, em casos de crimes, muitos advogados apelam para a justificativa em juízo de que o seu cliente não tinha plena consciência daquilo que estava fazendo. E se consegue provar que de fato isso era verdade, a penalidade ou a punição para esse indivíduo pode ser reduzida ou pode ser substituída. Então, primeiro pressuposto, ação humana. Segundo pressuposto, uma ação humana com consciência do que se fazia. E o terceiro pressuposto necessário é a liberdade de escolha. Então, um indivíduo que age mediante uma situação de tensão, não por uma possibilidade de escolher o que fazer, mas obrigado a fazê-lo, essa análise que a gente pode fazer da ação dessa pessoa, ela fica prejudicada, porque ela não teve liberdade de escolha para optar ou para escolher fazer aquilo que acabou fazendo. Então lembrem-se desses três pressupostos necessários para refletirmos sobre uma ação ética. Ação humana, uma ação humana com consciência do que se fazia e uma ação humana com consciência e com liberdade de escolha para se escolher o que se faz. Tá? Coloquei aí no slide para vocês a referência de dois videozinhos que a gente acabou usando na sala de aula que acho que vale a pena vocês relembrarem e revisitarem no YouTube. O primeiro deles é uma conversa entre o Mário Sérgio Cortella e o professor Clóvis de Barros. Eles trabalham essa questão da ética no cotidiano. E o segundo videozinho é uma história em quadrinho, a partir de um vídeo, que vai trabalhar a noção do que é a ética. A historinha conta exatamente isso. Vale a pena vocês olharem de novo. Portanto,
Uma ação que não seja praticada por um ser humano, ou mesmo que ela seja praticada por um ser humano, mas sem consciência do que se fazia, ou sem liberdade para que ele escolhesse o que fez, não pode ser avaliada do ponto de vista ético. A análise ética pressupõe essas três bases. Outra coisa que a gente vai citar, mas que na verdade vai ser foco do nosso estudo no segundo bimestre, quando a gente for falar das teorias éticas, é com relação à ética utilitarista. Acho que vale a pena pensar nesse conceito do que é uma ética utilitarista, né? E que a gente pode traduzir como está escrito no slide. As escolhas sempre visam o bem do maior número de pessoas possível. Aquele que tem o princípio de uma ética utilitarista vai fazer as suas escolhas sempre objetivando alcançar a felicidade ou a redução da dor e do sofrimento para o maior número de pessoas possível. O resultado visado pela ação é o que determina se a ação foi ou não correta, né? Aquilo que se objetiva com a ação. As ações são boas quando tendem a promover a felicidade e mais quando tendem a promover o contrário da felicidade, o oposto da felicidade. Coloquei um outro videozinho aí de referência para vocês consultarem, que vai explorar com um pouco mais de tempo o conceito de uma ética utilitarista. E só para citar da onde que vem essa ideia de uma ética utilitarista. Basicamente ela nasce com dois pensadores ingleses, né? O primeiro deles é o Jeremy Bentham, que nasceu em 1748, e o outro é o John Stuart Mill, que nasceu em 1806. Os dois vão trabalhar com a noção de uma ética utilitarista, mas só para vocês terem uma noção por cima, porque, volto a dizer, nós vamos tentar focar nesses pensadores da ética utilitarista, assim como também na teoria ética do Aristóteles, do Immanuel Kant e do Santo Agostinho, no segundo bimestre. Não sei como ainda, porque a gente vai ter que ver como que a gente vai conseguir trabalhar dessa maneira à distância, mas a gente vai focar e vamos falar bastante deles no segundo bimestre. Depois, uma coisa que talvez vocês tenham já se cansado da gente sempre comentar, mas é importante retomar sempre porque é uma diferença muito tênue, é a diferença que a gente pode estabelecer entre ética e moral, certo? Elas estão muito próximas, a origem das palavras, inclusive, são muito próximas. O termo ética deriva do grego ethos, o termo moral vai derivar do termo latino mores, né? Num primeiro momento elas parecem se confundirem nos significados, hábitos, costumes, mas na nossa leitura hoje, atual, contemporânea, a gente tenta estabelecer uma diferença significativa entre esses dois conceitos. A moral é algo mais particular a um determinado grupo ou coletivo de pessoas. Ela faz parte de uma regionalidade, de um conjunto de regras estabelecidos para um grupo de pessoas a partir de uma cultura muito específica. A ética, por sua vez, ela já é mais abrangente, ela parece ser mais subjetiva. O que é ética, na verdade? É toda a reflexão que a gente faz sobre alguma situação que envolve algum dilema moral, que envolve algum valor moral de uma pessoa, de uma família, de um grupo de pessoas, de uma sociedade. Quando a gente faz esse exercício de pensar sobre essas regras, sobre esses valores morais de um grupo, de uma pessoa específica, esse exercício que nós estamos fazendo é por si só uma reflexão ética. A ética é uma reflexão. A moral, a gente pode pensar que seja um simples cumprimento ou simples confirmar de uma ação mediante uma regra, um combinado, um valor estabelecido. Coloquei aí de maneira mais simplificada e esclarecida, moral. Parte da existência de regras, normas, leis, que devem ser seguidas tendo em vista o bem coletivo. Por exemplo, uma regra moral é mentir não é certo. A ética, por sua vez. Ética passa necessariamente por um processo de consciência do indivíduo, lembre-se lá dos 3 pressupostos, ação humana, com consciência e com liberdade. E pode relativizar, se for necessário, uma norma moral, conforme a situação. A norma moral diz, mentir não é certo. Agora, o meu princípio ético, a minha consciência, pode me dizer que numa determinada situação, por exemplo, para evitar com que o meu pai sofra, a minha consciência ética pode me apelar para que eu não omita a morte da minha mãe, por exemplo. E nesse sentido eu não conto numa situação que ele está numa situação debilitada, por exemplo, que a minha mãe morreu, que a esposa dele morreu, para evitar com que ele sofra. Nessa situação, veja, eu estou descumprindo uma norma moral que diz que mentir é errado, tendo em vista garantir um princípio ético que a minha consciência apela. Eu dei o exemplo na sala para vocês da situação de um pai que tem a esposa grávida e num dado momento de noite a bolsa da esposa
estoura, né? E ele vai pegar o carro, vai colocar a esposa no carro e ele vai acelerar para o hospital. Dane-se, na verdade, a regra moral que diz que ele tem uma velocidade a cumprir na avenida, porque o que importa para ele, na consciência ética que ele tem, é de salvar a vida da mulher dele para que a esposa dele tenha um parto seguro. Então ele vai acelerar, né? Ele vai descumprir a regra do trânsito, tendo em vista alcançar ou cumprir com a consciência dele que diz: salve a sua mulher, salve a sua criança que está para nascer. Então, nesse sentido, é que a gente pode pensar a diferença entre ética e moral. Avançando um pouco, a gente tem que retomar um pouco da reflexão sobre a axiologia, que é o estudo dos valores. Então, quando axios no grego é valor, logia é estudo. Então, quando a gente fala sobre estudar ou entender o que são os valores, a gente faz uma reflexão sobre a axiologia. Diante de pessoas, coisas ou situações, estamos constantemente fazendo avaliações. A gente avalia. Esta caneta é ruim, pois falha muito. Este moço é atraente. Eu acho que o João agiu mal, não ajudando você. Prefiro comprar este que é mais barato. Em todas essas sentenças, todas essas frases, a gente tem um tipo de juízo, um tipo de julgamento. Nós podemos dividir esses julgamentos de duas maneiras. Um juízo de realidade, que é o quê? É uma constatação de um fato. Isso é um juízo de realidade. Quando partimos do fato de que a caneta e a moça existem, por exemplo. Ou quando a gente pode dizer, não estou agora com o meu estojo, mas este estojo é azul. Isso é um juízo de fato, é uma constatação, né? E o outro tipo de juízo é o juízo de valor, né? Quando nós atribuímos uma qualidade que é mais subjetiva nossa e que mobiliza a nossa atração ou a nossa repulsa. Então, esse estojo é azul, é um juízo de fato. Esse estojo é muito bonito porque é azul, é um juízo de valor, valor estético, porque eu estou julgando se ele é bonito ou se ele é feio a partir de uma característica dele. Então essa diferença é básica. E aí dentro desses juízos de valores, nós podemos assumir vários tipos de valores. Os valores são mutáveis, eles também se transformam. Às vezes num dado momento da nossa vida, a gente pode gostar muito de um tipo de comida. Em outro momento da nossa vida, a gente passa a gostar de um outro tipo de comida. Às vezes num momento da nossa vida, a gente acha uma coisa X bonita. Num outro momento, depois de alguns anos, a gente pode achar outra coisa, o Y, mais bonita do que aquela que antes a gente tinha como referência. Então esses valores eles também são mutáveis. Na verdade, eles sofrem a interferência da nossa cultura e das transformações sociais de um lugar. E através dessa construção social nós também vamos moldando os nossos valores. Coloquei alguns exemplos de tipos de valores que a gente pode refletir. Um valor sentimental, por exemplo. Esta aliança que eu uso no dedo tem um valor incalculável. Talvez não pelo valor econômico que ela tem, mas pelo tipo de representação que ela tem para mim. Então ela tem um valor incalculável nesse sentido, é um valor sentimental. Próximo desse valor sentimental a gente tem um valor afetivo. Minha família é o que eu mais tenho de importante na vida. Quando a gente pensa assim, a gente atribui um tipo de valor para a família. Não é um valor que o dinheiro paga, não é o valor que algum outro bem ou produto compra. É um valor de afeto, O valor econômico, que é muito mais falado no sistema capitalista, que as coisas têm valores de troca. Normalmente a gente troca em função do dinheiro. O dinheiro é a moeda de troca, então isso custou caro, por exemplo, aquilo é muito barato. Isso é um tipo de valor econômico. Valor estético, como eu falei do estojo, Isso é bonito, isso é feio, isso é agradável aos meus olhos, isso não é agradável aos meus olhos, é um tipo de valor estético. E o que nos importa na reflexão ética, que é o valor moral. Aquela pessoa é justa, aquela pessoa é injusta, aquela pessoa é honesta, aquela pessoa é criminosa. São tipos de valores morais que também são construídos coletivamente, socialmente e que fazem parte da nossa leitura de mundo. Isso é o que pensa a ética, sobre os valores morais. Para concluir, coloquei uma citação do Aristóteles aí que é importante. A característica específica do homem em relação aos outros animais é que somente nós, seres humanos, temos o sentimento do bem e do mal, do justo e do injusto, e de outras qualidades morais. Então, uma vez que só nós temos essa noção do que é certo e errado, justo e injusto, bem e mal, só nós temos também valor moral, princípios morais, e podemos estabelecer juízos morais. Nenhum outro animal faz isso. Eu lembro que eu disse na sala uma vez que se você coloca um pequeno pratinho de ração
para um gato e um grande balde de ração para o outro gato, o que recebeu menos não vai te julgar porque deu menos para ele. Na verdade, ele vai comer o dele e se ele tiver com fome, ele vai correr pro do outro e vai comer também, né? Mas ele não vai fazer esse tipo de juízo sobre o dono. Nós não. Né? Nós, se temos no nosso trabalho um colega que faz as mesmas coisas que a gente e no final do mês a gente percebe que esse colega faz as mesmas coisas que a gente, está ganhando muito mais que a gente vai ficar bravo, a gente vai estabelecer um juízo de valor moral e talvez a gente possa ir reclamar para o nosso patrão porque que o outro está recebendo mais que a gente. Então isso é uma característica muito própria nossa, dos seres humanos. O ser humano, como um ser moral, é um ser capaz de avaliar a sua conduta a partir de valores morais. Isso é importante. Nós não só julgamos a ação do outro a partir de princípios morais, mas nós também conseguimos analisar a nossa própria conduta, a nossa própria ação a partir de princípios morais. E isso é importante da gente pensar e refletir. Bom, para concluir, eu quero recomendar que vocês façam aí a leitura ou façam a releitura, porque já é uma parte que a gente vinha pedindo para vocês desde sala de aula, né? Especificamente da unidade 3, do capítulo 1 do livro de filosofia de vocês, que chama Os Valores e as Escolhas, da página 127 à página 144. E na atividade avaliativa que eu vou disponibilizar para vocês semana que vem, além de 8 perguntinhas com alternativas, eu vou colocar lá também uma perguntinha dissertativa para vocês escreverem, e essa pergunta dissertativa vai estar baseada ou pautada num texto que está no livro, na verdade, sobre Aristóteles. O texto chama Aristóteles e a Ética como Ação para a Felicidade. Vocês vão poder encontrar esse texto na página 150 à página 156 do livro de filosofia de vocês. Bom, é isso. Eu espero que vocês possam dar uma boa estudada, uma boa relembrada da matéria. Fiquem bem, fiquem em casa. Vocês não sabem o trabalho que deu para gravar e para editar esses vídeos. Não vai ser sempre que vai ser possível de gravar essas pequenas videoaulas, mas sempre que possível eu vou tentar fazer. Grande abraço e até breve. Tchau.